Deixa eu falar de um caso aqui, sabe por quê? Na verdade, eu vou falar agora, vou trazer um assunto sobre autoconhecimento e pré-operatórios em cirurgias. Esses são assuntos que nós vamos trazer hoje no nosso quadro Saúde Agora. A Rafa Dias, que fez aniversário ontem, conta pra você aqui com especialistas importantes. Coloca na tela. Saúde Agora, com Rafaela Dias. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Saúde Agora, onde informação transforma. Você aí de casa já se pegou repetindo um erro, passando por situações de dor, mas você não sabe por onde sair e tá lá de novo. Isso pode ser falta de autoconhecimento, não é falta de força de vontade ou até falta de direcionamento. Seja muito bem-vinda, doutora Gardene. Obrigada, Rafa. Muito interessante o que você está trazendo hoje, né, para o público. Sim. Porque realmente repetir comportamento pode nos deixar em labirintos emocionais. Eu sempre falo, às vezes os pacientes me procuram no consultório e falam, olha, eu estou no meu terceiro casamento, eu estou no meu quarto noivado, eu não sei o que acontece, sempre acontece a mesma coisa, por mais que eu me esforce, por mais que eu me empenhe, estou eu no mesmo lugar. Eu chego no quase, mas não chego. Isso. O que eu gosto de explicar é o seguinte, essas decisões são tomadas de forma inconsciente. Eu, como psicóloga e como psicanalista, eu gosto muito da psicanálise porque ela cuida muito da nossa criança. Nossas crenças são criadas no nosso ambiente, pelos nossos cuidadores, lá na infância. As palavras do nosso pai, da nossa mãe, vou dar um exemplo. O pai vira e fala assim, olha, dinheiro não dá em árvore. Nossa, você está achando que dinheiro é fácil? É muito perigoso ter esse tipo de linguagem com a criança, porque vai se tornar adulto e vai ter uma escassez com o dinheiro. Mesmo sabendo fazer dinheiro, mesmo tendo um alto volume de dinheiro nas mãos, ele não vai reter. Por quê? Porque ter dinheiro é difícil. Ou então outra fala, tem dinheiro quem faz coisa errada, quem mexe com tráfico, pessoas corruptas. E aí, de novo, Fracassados pelo Triunfo em Freud fala o seguinte, a pessoa chega no êxito, o empresário, de repente ele não sabe por que ele está falindo. Despenca. O que ele está fazendo? Obedecendo o pai e a mãe. Mas por que se ele é adulto? Porque o inconsciente dele, ele cresceu ouvindo aquilo, aquelas crenças o acompanharam. É uma maneira de honrar. Uma maneira de honrar o pai e a mãe. Outro exemplo também que está lá no nosso inconsciente e que faz com que nós façamos escolhas de relacionamento. Sim. Às vezes a criança cresce num lar disfuncional. Seja os pais, os cuidadores, às vezes tem ali uma pessoa, um pai, um tio alcoólatra que cuidou, a criança tem ali um lar de violência, um lar de humilhação, de palavras tristes. O que acontece com essa criança? Ela se torna um adulto. Inconscientemente, ela vai escolher alguém para a vida dela com o mesmo padrão de comportamento. Mas por que se ela sabe que é ruim? Ela sabe que é ruim, mas a escolha não é feita consciente. O inconsciente dela, enquanto criança, entendeu que aquilo era uma linguagem de amor. Ela conhece. Entendendo aquilo como uma linguagem de amor, ela busca relacionamentos que oferecem isso para lembrá-la daquele ambiente. Porque nós temos uma tendência de ir para o conhecido, Sim. ainda que aquilo nos cause muita dor. Então, quando você vai para o processo de terapia, você vai achando que está, o paciente acha que está dizendo para mim, Sim. mas ele está dizendo para ele, porque ele aprende a se escutar. Eu faço perguntas, ele dá respostas, ele acha que me responde, mas na verdade, no processo terapêutico, durante aquela semana, ele vai ruminando aqueles pensamentos. Por que eu disse aquilo para ela? Por que eu dei aquela resposta e não essa? E aí ele começa a tirar do inconsciente, trazer para o consciente, entender o que ele está fazendo e aí ele começar a quebrar esse ciclo de comportamentos. Você aí de casa se identificou, ficou reflexivo, a rua da doutora Gardene está aqui para esclarecer tudo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Rafa, tá bom? Aguardo vocês, estou à disposição. E até a próxima. Até a próxima. Fiquem agora com a coluna da doutora Cristine Magalhães.